capacidade de aprender, né? Começando pela pedagogia. Você não sei se sabe, professor Alessandro, seu Sim, canal, professor. né, leva esse nome, mas o pedagogo era apenas aquele que segurava na mão do garoto e o levava até a escola. Então, ele era apenas um serviçal, um mordomo, algum funcionário de alguém com determinada importância, que pegava na mão da criança e o conduzia até a escola. E hoje, a pedagogia abrange todo esse formato, né, sobre como estudar, sobre as disciplinas, sobre a metodologia, se é melhor Montessori, se é melhor Pestalozzi, se é melhor É. Piaget, se é melhor neurociência, se a gente implanta coach nas escolas, se a inteligência emocional é mais importante do que a inteligência cognitiva. Então, são temas importantes. Sim, sim, professor. E nós já estamos ao vivo aqui, ó, no YouTube. Já tá tudo certinho. Não sei se o senhor tá conseguindo visualizar tudo direitinho aí. Sim, é um Aham. grande prazer estar aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é James Bauer, está aí na sua tela, e eu falo sobre mente humana desde os 15 anos de idade. Aos 17, fui estudante de parapsicologia na UNB. No campus Multiuso 1, tínhamos um espaço para fazer pesquisas a respeito dos fenômenos do sexto sentido. Então, a maioria pensa que temos só 5, mas temos mais de 5. Temos as percepções extrasensoriais, que a pedagogia também ainda não aborda. Mas depois me aprofundei, né, no que diz respeito a como ler em alta velocidade, como ler um livro em 10, 15 minutos, como aumentar a compreensão, que geralmente é 15, 20%, para 70, 80%, como ser capaz de memorizar, não é, textos em poucos minutos. Eu sei, por exemplo, dicionário inglês-português, né? Tem gente Caramba. que termina o curso de inglês em 4, 5 anos e não tem vocabulário para conversar. Ou seja, como você ter realmente fluência e capacidade de cognição. E eu não estou me referindo aqui apenas, né, a, a assimilar conhecimento, não é? Porque conhecimento é apenas energia mecânica, tá? Então, aliás, perdão, energia potencial, potencial. É semelhante ao guidastre, ele tem a energia potencial, ele é capaz de levantar toneladas, mas desligado, não é? A formiga carregando uma folhinha é mais forte. Mas quando o conhecimento é colocado em ação, aí tudo muda. Aí a energia potencial se transforma em energia mecânica. E aí podemos, né, movimentar o mundo. Já dizia Aristóteles, né? Me deu uma alavanca que eu sou capaz de mover o planeta. Eita Então, se ferro. você souber usar a alavanca, ou seja, se você usar a ferramenta certa, você consegue ter o resultado desejado. Uhum. Não, certinho, professor. E o senhor acha que, ó, pro pessoal que tá chegando, porque assim, o professor James, eu posso chamá-lo de professor, James? Isso, sou professor, palestrante. Aham, O aham. palestrante é mais simples ainda do que o professor, né? O professor é aquele que fica ali todo dia com a mesma equipe, com o mesmo grupo. Eu geralmente, né, já falei para mais de 1 milhão de pessoas aqui no Distrito Federal, para mais de 150 mil, mas geralmente em espaços de 3 a 5 horas. Então, eu Uhum. me considero mais palestrante do que professor, né? Entendi. Mais palestrante do que educador, né? Porque o educador, ele, apesar de termos hoje 200 grupos no WhatsApp, onde constantemente estou enviando livros em PDF, mensagens, vídeos, né? Apesar de termos aí milhares de seguidores no YouTube e Uhum. também nas redes sociais, nós estamos educando, mas sempre com sementes, né? Jogando sementes para tentar fazer germinar
em terra fértil, que às vezes se a Certo. terra não estiver fértil, a informação chega, mas o conteúdo não penetra. Com certeza. E assim, é porque o James Ball, ele não falou direito, assim, né? Ele não falou que ele é simplesmente o leitor mais rápido do mundo, né, professor? E é registrado, né? Leitor, questão de memorização, que o senhor já falou aí, até mesmo a respeito de dicionário, a aquisição de vocabulário, né? Porque não basta a gente só ler, né? Ler por ler, escutar por escutar, ver ali uma coisinha e não guardar aquela informação. E para a gente que está nessa trilha aí do concurso público, é muito importante você maximizar, né, a sua potência as suas potencialidades do que você está lendo para você levar para o dia da prova e acessar, né, professor? Fazer o download ali no momento da sua prova. E nós estamos diante do cara que vai passar esse macete aí para a gente. É lógico que hoje, nesse curto espaço de tempo, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, mas o pouco que o professor vai contribuir com a gente aqui, vocês não têm noção do que ele é capaz de fazer em poucos instantes. Então, professor, fique à vontade. Eu entendi que se eu Uhum. posso ler um livro em 15 minutos, não fazia sentido continuar a ler do jeito que eu lia. Então, primeiro é uma questão de raciocínio, de entendimento. Antigamente, eu já lia bastante, ou seja, eu já lia, eu calculava, eu lia em torno de 15 a 20 páginas por hora. Então, eu ficava ali medindo quantos livros eu conseguiria ler em uma semana. E eu conseguia ler um ou dois livros no máximo por semana. E já tinha lido mais de uma centena de livros. Mas eu descobri que era possível treinar o cérebro para ser capaz de ler um livro em menos de uma hora. Quando você pensa em ler um livro em menos de uma hora, a impressão que você tem, você que está aí ou nos ouvindo, a impressão que você tem é que é ler na correria, tá? E não é isso. Leitura dinâmica não é ler rápido. Tira esse tabu da tua cabeça, senão você cria um preconceito e não consegue aprender os princípios. Então, a leitura dinâmica são ferramentas que desenvolvem o teu cérebro para ter um desempenho cognitivo acima da média. Então, se eu pegar um medalhista olímpico de natação e brincar com ele, eu não estou competindo nada, nós simplesmente vamos mergulhar numa piscina olímpica e vamos atravessá-lo, tá? Eu sei nadar, não vou dizer assim que vou me afogar numa piscina olímpica, mas nunca pratiquei nenhuma ferramenta de natação. Então, o medalhista provavelmente vai e volta 10 vezes, e é provável que eu nem conclua a travessia. Eu estou em formato, né? Eu estou em forma, né? Então, todo mundo que me vê aí vê que eu estou em forma, em formato de pera. Então, você que está em forma também, né? Do outro lado do canal, sabe que provavelmente com o condicionamento físico que eu estou, talvez eu nem conclua a travessia de uma piscina olímpica. E uma pessoa treinada fará isso várias vezes. Qual é a diferença entre ele, o medalhista e eu? A técnica. Né? Se eu tentar brincar com o Bolt, vamos dar uma volta aqui no campo de futebol, é provável que antes de eu concluir a primeira volta, o Bolt tenha feito quantas vezes? Umas A 10 mesma voltas. volta no campo de futebol. Então, a leitura dinâmica, ela te prepara. Tem gente que pensa o seguinte, assim, mas se eu ler rápido, eu não vou interagir, eu não vou degustar informação, eu não vou poder fazer aquela coisa de sentir o cheiro do livro, de refletir nos parágrafos, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. No momento que eu leio o parágrafo, eu estou com técnica, eu li rápido aquilo ali, com uma alta compreensão acima de 70%. Eu parei de olhar para o livro, eu agora consigo refletir, se eu quiser, meia hora, uma hora, 2 horas. Tem versículo na Bíblia que dá para a gente falar durante 3 horas. Se você pegar o menor versículo da Bíblia, você sabe qual é, professor Alessandro? Menor versículo? Não. É. Não sei. Jesus,
chorou, tá? Então, se você pegar o menor versículo da Bíblia, né, ou seja, mesmo tendo leitura dinâmica, você vai gastar milésimos de segundo. Depois que você leu, você pode fazer uma conferência, uma apresentação, uma pregação de 3 horas. Você pode dar todo um congresso só nesse versículo, não é? Sobre 2 palavras, Jesus chorou. Então, a ideia da leitura dinâmica não é correria, não é atropelar nada. Então, o primeiro ponto é você quebrar esse paradigma. Você acreditar que ler rápido vai prejudicar a tua compreensão. E é o contrário. Quanto mais devagar você lê, maior é a tua dispersão, tá? Você está lendo aqui devagarinho e o teu cérebro é super poderoso. É um computador, é a máquina mais complexa do planeta. Você está aqui lendo devagarinho, Alessandro. Daí a pouco teu cérebro decide. Eu vou pensar em outra coisa. Isso aqui está insuportável, essa velocidade aqui, preto e branco. Não, tem boleto para eu pagar, tem a pessoa que eu estou apaixonado, tem aquelas férias que eu vou tirar no final do ano, tem os problemas pessoais, tem agora a pandemia, tanta coisa para eu pensar, eu vou ficar aqui, palavrinha por palavrinha, levando 3, 4 minutos para ler uma página, vou nada, o cérebro simplesmente voa. Tem uma propaganda que se faz por aí que diz assim, quem lê viaja. Já ouviu? Sim. Que lê, a gente fala. É viajar sem sair do lugar. E a gente fala isso na escola. Eu cheguei à conclusão que é verdade. Só que em outro aspecto. Quem lê, viaja. Viaja por quê? Porque ele não entendeu nada do que ele leu. Então, ao terminar a leitura do livro, você pergunta, e aí, o que você leu? Aí ele diz, felizmente, eu viajei. Então, não é essa viagem que você estava se referindo, é? Não. Mas quem lê viaja. Mas não é porque ele viajou no conteúdo, ele viajou porque ele não entendeu nada do que ele leu. A maioria, para entender o que lê, tem que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Então, o primeiro ponto de mudança aqui é um ponto baseado no coach. Né? O que te impede de mudar isso? O que te impede de se transformar num super leitor? Então, eu quero te sacudir. Esses primeiros minutos é para falar que você é capaz de aprender 2, 5, 10 vezes melhor e mais rápido, tá? Ou seja, você tem um cérebro que cabe 10 trilhões de livros. Quantos você já memorizou? Eu não conheço ninguém que tenha memorizado um livro. Cabe 10 trilhões. É mais do que tem na maior biblioteca do mundo, que está lá na Casa Branca, em Washington. Lá tem 32 milhões de livros só. Você é capaz de memorizar todos os livros publicados no planeta e ainda sobra espaço. Mesmo assim, tem gente que estuda pouco com medo de gastar o cérebro. Que acha que vai estragar, não é? Meu Deus. Sei lá, vai que eu estudo demais e fico maluco. Vai que eu estudo demais, né? E dá um tipo-tchufi aqui na minha cabeça. Então, esse primeiro ponto que eu quero deixar aqui é a tua autoestima cognitiva. Você tem superpoderes dentro ou entre as suas orelhas, aí na sua caixa craniana. E nós não usamos nem 3% da capacidade que nós temos. Então, quando você entende isso, você incorpora, porque primeiro, antes de ter, eu preciso ser. Então, você é capaz de afirmar assim, eu sou inteligente. Eu aprendo com facilidade. Eu gosto de estudar. Eu me sinto bem assimilando cultura. Então, primeiro você tem que trabalhar no eu sou. Eu sou. Para depois ter. Quando você declara para o universo, eu sou magro, por exemplo, não é o meu caso, eu adoro comer, né? Me convida para um rodízio que desmarca um compromisso, e vou mesmo, tá? Mas vou tomando, tem que tomar providência que isso prejudica lá na frente.
Mas quando você declara para o universo assim, eu sou magro, que de repente tem gente que declara, eu sou burro, eu não aprendo, eu não passo, eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu já fiz as melhores aulas, já estive com os melhores professores, já comprei os melhores materiais e eu não passo. De repente você já aprendeu. Eu não consigo, eu não sou capaz de passar ou de estudar, tá? Então, baseado nessa realidade, o que acontece? Você tem que primeiro declarar, eu sou. Então, eu sou magro. O que vai acontecer? Eu passo a fazer o que gente magra faz. Então, se eu me declaro magro, eu vou mudar a minha alimentação. Vou ou não vou? Com certeza. Se eu me declaro magro, eu vou fazer o que gente magra faz. Então, eu vou fazer atividade física, não vou? Então, Sim. a partir do momento que eu declaro eu sou, eu começo a fazer. E à medida que eu começo a fazer, eu passo a ter. Eu gostaria de citar aqui William James, considerado o pai da psicologia moderna. Ele diz William assim, olha, James. ele diz assim, o passarinho está feliz porque canta, mas ele também canta porque está feliz. O que quer dizer isso? Que o pensamento muda o sentimento, o comportamento, mas o comportamento também muda o pensamento. Então, eu vou te passar uma técnica aí agora, para você sair desse marasmo, né? Já falei, a primeira é eu sou. Eu me declaro, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu passo, eu acredito, eu tenho um cérebro fantástico, mágico, extraordinário. Uma vez que eu declarei, eu vou passar a fazer. Ou seja, mesmo que você não acredite, lá no fundo, no fundo, no fundo, você acha assim que nada, eu sou burro mesmo. Mesmo que você não acredite, você passa a fazer. Fazer o quê, James? Você precisa determinar uma quantidade de páginas para ler todo dia. Ter isso como meta, tá? Então, o filósofo alemão Goethe dizia, perco uma refeição, mas nunca minha leitura diária. Quando deixo de comer, enfraqueço o meu corpo. Mas se deixo de ler, enfraqueço a minha mente. E entre o cérebro estar fraco mentalmente e fraco fisicamente, eu prefiro estar fraco fisicamente do que ser tolo. Então, quando você entende estratégia e cria uma estratégia que lê todos os dias, que a leitura é o principal canal de acesso à informação, hoje tem vários, mas ainda é o principal canal. Quando você estabelece, eu vou ler todo dia 10 páginas, 15 páginas por dia. Sabe o que acontece, Alessandro, se você lê 10 páginas por dia, 15 páginas por dia? 10 páginas, 15 páginas, professor. Eu acho que a gente vai deixando o cérebro mais forte, não? Tá, então eu vou dizer aqui o que acontece. Qualquer pessoa, né, mesmo que não tenha ferramentas de inteligência emocional, mesmo que não tenha técnicas de superaprendizagem, que nunca tenha feito nenhum treinamento, são treinamentos caros, que eu tenho a intenção, inclusive, Alessandro, de Sim. disponibilizar isso de graça, né, a partir talvez desse ano ou ano que vem, em todas as escolas, faculdades, cursinho do Distrito Federal, tá? Porque tem gente que às vezes não tem a passagem para poder ir para a escola. Por exemplo, se tiver um evento no colégio domingo e a carteirinha dele de passe livre, né, não passar na Travar. catraca, ele não consegue ganhar um evento cultural na escola. Ele tem que perder, porque ele não tem o dinheiro da passagem, tá? Mas eu vou até as escolas para ministrar esses treinamentos, tá? Essa é uma meta. Então, a partir do momento que você estabelece uma quantidade de páginas, 10 a 15 páginas por dia, você passa a ler de 15 a 25 livros por ano. Qualquer pessoa consegue ler 10 páginas por dia. Qualquer um. Sim. Qualquer um. Então, como William James, eu citei, passarinho está feliz porque canta. Mas se o passarinho não está feliz e começar a cantar, ele fica feliz também. Ou seja,
Se você não gosta de ler, não gosta de estudar, não acredita em si mesmo, mas você disser assim, olha, todo dia às 7 da manhã, às 8, eu vou ficar lendo. Eu vou sentar lá, tá? Entendendo ou não entendendo, com disposição ou não, com preguiça mental ou não, eu vou sentar e vou abrir o livro. Então, no mínimo, de 7 às 8 da manhã, sei lá a hora que você vai marcar, você vai ler 10, 15 páginas. Se você estabelecer uma rotina, 10 a 15 páginas por dia, você vai perceber que daí um tempo, não é? Que daí um tempo você estará tendo um resultado fora do comum, ok? Então, o seu vocabulário vai aumentar, a sua eloquência vai ficar diferente, a sua tomada de decisão, ou seja, as suas opções de escolha, uma entrevista de emprego, uma prova subjetiva, a redação. Tem gente que vai escrever, mas vai escrever o quê se a cabeça está vazia, Alessandro? É Eu não onde o tenho nada pessoal, para professor, escrever. Oi? é assim, normalmente o pessoal fica um pouco travado, porque como eu sou professor de redação, o pessoal, as maiores perguntas são, professor, como que eu começo a minha redação? Ah, eu fico travado para fazer o parágrafo da introdução. E é justamente isso que o senhor está falando. Então, o problema nas escolas, nos cursinhos, nas faculdades, é um problema espiritual. Eu não estou me falando aqui de religião. Uhum. Eu estou falando aqui de virtudes. Então, hoje, não é, ler, não é, é demodê. É fora de moda, tá? Então, hoje, você não tem mais biblioteca dentro de escola, só tem um monte de livros mofado nas prateleiras. Uhum. Professor, mas ninguém mais lê livro de papel, tá bom. E internet? Tem internet na tua escola? E quando tem internet, você fica no WhatsApp, você fica fazendo pesquisa. Você vai no Google ou vai no Google científico? Tá? Então, há uma crise espiritual. Ou seja, será que estudar é a solução? Será que a educação vai me proporcionar felicidade, vai me proporcionar realização? Será que cultura vai transformar minha vida? Será que saber mais vai me proporcionar, vai fazer a diferença? Então, você que é concurseiro sabe, né? Tem gente que só estuda para passar na prova. E não é por aí. Tem que ter, pensamento tem que estar misturado com emoção. Quando o pensamento é misturado com a emoção, você cria a lei da atração. Como é que é o teu sentimento? Essa é outra ferramenta que eu vou te passar, tá? Então, primeiro você tem que declarar, né? Lembra disso? Segundo, você tem que estabelecer uma rotina. E agora nós vamos falar sobre a lei da atração. O que é que você pensa quando você vai estudar? Qual é o sentimento que você tem? Baseado no que você pensa, no que você sente, é o que você atrai. Alessandro, uma vez, quando eu Ok. tinha 10 anos de idade, uma Ah. pessoa me entregou um livro preto, não é? Eu até naquela época não tinha hábito de leitura, e me disse assim, nesse livro tem todos os mistérios e segredos do universo. Eu fiquei logo encabulado, criança é impressionável, né? Aham. Eu, como é que é? Nesse troço, nesse livrão, está escrito aí todos os segredos, todos os mistérios do planeta. Falei, nossa, então a pessoa que escreveu aqui é muito inteligente. Quem foi que escreveu esse livro? Sabe tudo. Aí a pessoa, quem escreveu esse livro foi Deus. Aí eu fiquei mais impressionado, mas Deus escreve? Escreve. Então Deus escreveu esse livro. Como é que é o nome desse livro? A Bíblia Sagrada. Tá bom, aí eu peguei o livro e fui embora encabulado, né? E foi o primeiro livro que eu li. Então, com 10 anos de idade, o primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Só que olha só o que ela fez comigo. Ela fez uma hipnose. Ela me disse que dentro dos livros estão os mistérios da natureza. Que em Nossa. cada livro que você lê, você fica mais inteligente, que ao final de cada livro
você tem uma grande descoberta. Olha só que coisa fantástica. Foi isso que aquela mulher fez naquele dia. O nome dela era Edna, tá? Eu sou grato até hoje. Porque depois daquele dia eu comecei a ler, depois eu terminei a ler outro, e outro, e outro, e outro. E com esse espírito, né, de que a leitura mata a curiosidade, alimenta o conhecimento e lhe faz poderoso. Então, ela instalou essa crença. Mas tem gente, Alessandro, que sabe que tem que passar. E aí pega o livro e começa a folhear. E à medida que ele vai folheando o livro, vem assim um pensamento. O primeiro é o pensamento. Hoje é domingo. Eu podia estar dormindo. Trabalhei a semana todinha. Aí gera aquele sentimento. Não falei que para ter atração tem que ter pensamento, sentimento? Aí eu pensei, agora eu senti, cara, mas eu tenho que ficar aqui estudando, lendo esse material. Ah, mas fala sério. Não, não. Você chacoalha a cabeça, né? Sai para lá, pensamento negativo, bate, continua lendo. Aí daí a pouco vem outro pensamento. Caramba, tá tendo churrasco na casa do Cacá. Né? Vai lá uma mensagem no seu WhatsApp, você vai lá no WhatsApp, olha lá, caramba, tá tendo churrasco no Cacá. Eu tô aqui lendo. Eu vou perder a oportunidade de encontrar com a Patrícia. Tem 6 meses que eu tô esperando essa oportunidade de encontrar com a Patrícia, Alessandra. Patrícia pode ser a mulher da minha vida. Mas só que eu não vou poder ir no churrasco, eu não vou poder me divertir, e eu não vou poder ver a Patrícia. Por quê? Porque eu tenho que estudar. Olha o sentimento. Ou seja, estudar significa me privar de lazer, estar longe de quem eu amo, não é? Participar com os meus amigos, deixar de descansar. Se você pudesse fazer uma listinha aí agora, né? O que significa passar um domingo ou um feriado todo lendo? O que significa? Fazer uma redação aí, professor, você dá aula de redação. Nossa. Né? Escreva aí uma lista do que significa passar um domingo, ou um sábado, ou um feriado, o dia todo com o livro aberto. Aí você vai ter uma lista de horrores, né? Isso é na grande maioria, claro que vai ter exceções, né? Sim. Mas quando você lê e começa assim, caramba, com isso aqui que eu acabei de ler, eu vou conseguir passar naquele concurso e vou conseguir comprar uma casa para minha mãe, que hoje mora num barraco. Aí você continua estudando, daí a pouco vem outro pensamento. Caramba, com o que eu aprendi aqui agora, eu vou conseguir ser uma pessoa que perdoa com mais facilidade. Aí você continua estudando. Nossa, agora com isso aqui eu vou mudar a minha vida. Isso aqui eu vou mudar toda a minha maneira de lidar com as pessoas. Ou seja, eu vou aumentar a minha inteligência interpessoal. Então, o tipo de lista que você cria, baseado no que você acredita que a leitura é capaz de fazer na sua vida, tá? É o que vai fazer você ler ou não ler. Tem gente que começa a ler e a leitura tem um efeito melhor do que Rivotril. Já tomou Rivotril, Alessandro? Graças a Deus não. Sempre eu não cheguei a esse extremo ainda não. Nunca tomou um diazepam, Lexotan? Não, ainda não. Dá não, né? Sempre fui Tá, mais na mas quando você tiver tranquilidade. com problema aí, com a dívida muito grande, quando você tomar um chifre, quando Não, sua não. empresa, quando sua empresa quebrar, né? Se tiver um problemão desse, talvez você precise tomar um pouquinho desse remédio. Mas tem gente que não precisa nem de Rivotril para poder pegar no sono. É só pegar o livro. Ele Sim, começa a ler, passou uma folha, passou duas. Na terceira folha ele já está roncando. já. Tem gente que até lê deitado. Caso haja sono, ele Já já está bagou. pronto. Ele já está no lugar certo. É só fechar o olho e deixar o livro de lado. Então, leitura dá sono. Aí a pergunta óbvia é: por que lê dá sono?
Por que lê da Sana, Alessandro? Professor, essa é uma boa pergunta. Eu nunca me atentei. Eu realmente gostaria de saber. Que acontece muito mesmo. E eu já tentei, assim, pegar a minha média, assim, Hum. de leitura diária, eu consigo ler aí pelo menos, quando eu leio pouco, é de 30 páginas para baixo. Ou, 30 páginas ali é o que eu leio. Quando eu A média, mas tem estive, vezes que eu... Oi? quando eu estive no programa Os Incríveis, Aham. tá? Eu li 10 páginas de Machado de Assis em 1 minuto. É, professor. Então, 30 páginas são 3 minutos. Vocês são... Só Caramba, uma professor, questão de eu gasto... treinamento. Mas vamos entender o sono durante a leitura? Por que você sente sono durante a leitura? Sim. Vamos supor que você trabalhe descarregando saco de cimento. Por que eu dei esse exemplo? Porque é cansativo, né? Você passar um dia todo pegando um saco de cimento do caminhão, colocando ele dentro da loja. Ou então dentro do carrinho, empurra o carrinho, volta, carrega o saco de cimento. É cansativo, Alessandro? Muito. Tá bom. Aí Só de chega no pensar. final do dia, o que você quer fazer? Quer Lá em torno dormir, das né? 20 horas, mais ou menos. Quer dormir, ficar Você sossegado. botou o banho, botou o pijamão, né, o Ó, samba canção, quer deitar e relaxar, não é isso que você quer fazer? com certeza. Mas aí seu telefone toca, ou então você recebe uma mensagenzinha no WhatsApp. Aí sabe aquela pessoa que você está há mais de um ano querendo sair com ela? Sim. Ela resolveu sair com você. Aí ela diz assim: Oi, Alessandro, tudo bem? Faz tempo, né, que a gente conversa. E eu tô aqui, ó, numa festinha, só entre amigos, numa determinada cidade satélite. Vem pra cá. Nossa, Não, mas rapidinho. como assim? Então não pode ser amanhã? Amanhã? Não, eu tô aqui hoje. Aí você me leva para casa quando terminar. Você tá Nossa. entendendo o esquema? Sim, sim. Você vai ou não vai, Alessandro? Eu arrumo força, arrumo um jeito e com certeza vou. Você vai. Você vai, aos trancos e barrancos você vai. E me diz uma coisa, aí você de lá foi para um lugar especial, tá? E vai ver o sol nascer com ela. Me diz uma coisa, você vai sentir sono? Não. Não vai? Não, com certeza. Você tá muito ligadão ali, você tá esperando qualquer coisa acontecer. Você vai estar ligadão. Quer dizer, então, que você vai passar a Ligadão. noite com ela, naquele lugar, eu não vou dizer aqui o nome, mas todo mundo sabe onde é. Terminou a festinha, você foi para lá com ela, quer dizer, então, que você vai estar o Superman. Superman, professor. Eu quero impressionar, né? Ela, o Homem-Aranha, subindo pelas Homem-Aranha. paredes e tal, pulando, virando de lado e tal, fazendo tudo. Tudo. O que é que mudou? O estímulo. O estímulo, tá? O que mudou aí foi só a fantasia, tá? Ou seja, qual é a fantasia que você tem quando você está estudando? O que é que passa na tua cabeça? Então, se a fantasia for ruim, você vai dormir em cima do livro. Eu tenho certeza que você não vai fazer em cima de. Você não vai dormir em cima da garota naquele dia, tá? Você Não. pode até dormir depois, Mas mas na hora não. naquele momento você não dorme. No livro você dorme porque a fantasia é outra, tá? É porque aquele livro para você, ou então você não entendeu ainda qual é o prazer, o resultado final, onde é que você vai chegar lendo aquele livro. O Anthony Robbins, no livro Desperte o Gigante Interior, ele diz que para você ser capaz de fazer qualquer coisa, você precisa criar duas listas. Você precisa criar uma lista que tenha dor e você precisa criar uma lista que dê prazer. Ou seja, se eu fizer o que eu tenho que fazer, o que de bom vai acontecer na minha vida? Ou seja, se eu estudar, o que de bom? Então, escreva, faça uma lista, vai acontecer isso, 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 isso. Põe no papel.
Tudo isso aqui vai acontecer de bom se eu estudar. E fantasia, visualiza, enxerga isso, né? Cria um quadro, se você quiser. Tem gente que gosta de colocar um quadro dos sonhos, tá? Se eu Eu estudar, tenho. vai acontecer o quê? Você tem o quadro dos sonhos, é uma técnica de Tem. coach, Aham. tá? Você vai criar teu mosaico. Agora, você tem que trabalhar com a dor também, tá? Se eu não estudar o que eu tenho que estudar, do jeito que eu tenho que estudar e na intensidade que eu tenho que estudar, o que vai acontecer comigo? Entendi. Aí escreve. Imagina as tragédias, furacão, tsunami, terremoto, erupção vulcânica, tudo isso vai acontecer. Coronavírus vai ser a coisa mais leve, mais suave que vai acontecer, se você não estudar. Tá? Porque tem uns que não morrem, né? Felizmente, no Brasil, temos aí já milhares, né? Mais de 18 mil pessoas. Nos Estados Unidos, se não me engano, já passou 90 mil. Tá? Mas coloca lá a lista, quais são as coisas ruins que vão acontecer na minha vida se eu não estudar o quanto eu preciso estudar. Aí pronto, aí eu tenho um gatilho, tá? Então eu tenho dois mosaicos. Mosaico se eu estudar e um mosaico se eu não estudar. Agora me diga uma coisa, Alessandro, você se mexe mais pela dor ou pelo prazer? Pela dor. Pela dor. Então, enquanto você está imaginando, né, a festa de comemoração, quando você tomou posse, né, daquele emprego, daquele concurso, só para eu entender, nós vamos ter quantos minutos, Alessandro? Bom, para mim, professor, o tanto que o senhor quiser. Agora, Ah, que bom. Estou preocupado aqui, porque tem não. algumas plataformas que caem, né? No Não, a gente Instagram tá mesmo, pelo. só uma hora. Isso, a gente tá pelo YouTube, por isso que tá tranquilo. Ok. Então, nessa lista de dor e prazer, enquanto você está fantasiando a sua comemoração, né, as pessoas amigas no dia da posse, você acaba de passar, por exemplo, no concurso da magistratura, você agora é um juiz federal, você é um auditor, você agora é um procurador da República, sei lá, esses concursos aí, tem um que é o que dá o melhor salário que eu saiba, que eu conheço, que é o de prático, já ouviu falar nesse, Alessandro? Prática, se eu não me engano, lá do navio, né? É o É, que. em É relação assim. lá com conhecer navio, enfim, toda a tecnologia do navio, me parece que é acima de R$ 200.000 o salário, né? Alguma coisa assim. Tá, então você vai fantasiar o dia da prova, você vai fantasiar passando, você vai fantasiar comemorando, você vai fantasiar comprando aquele carro dos sonhos, você vai fantasiar a viagem dos sonhos, você vai fantasiar tudo, não vai? Sim. Só que a maioria esquece de fantasiar a dor de não fazer. E a dor é muito mais cruel, tá? Então, geralmente se diz que você faz pelo amor ou Ou pela pela dor. dor. Imagina a seguinte situação. Eu digo assim para você, Alessandro, que nós vamos correr, nós vamos até a torre de TV. Onde é que você está? Eu tô em Braslândia. Brasília, longe. Um Eu pouquinho, também mais de não 40 tô, quilômetros de lá da. eu também não estou pertinho da torre, não. Eu estou em Sobradinho, É. Mas tá mais tá? próximo. Aí vamos supor o seguinte, nós vamos fazer uma aposta, tá? Quem chegar primeiro a pé, aí você pode correr, só não pode usar bicicleta, patins, ônibus, Uber, tem que ir a pé. A pé. Quem chegar primeiro recebe uma pasta de R$ 1 milhão. Então, se eu dissesse isso agora, eu disser valendo, você tem certeza que você ia deixar esse microfone aí, esse fone aí? Falou, rapaz, depois eu faço outra live com ele, eu marco outro dia e fui. Fui, já era. Tô indo, rumo à torre, não é isso? A mesma coisa eu ia só dar um rápido tchau, eu vejo você na próxima semana, mas agora eu vou lá atrás da pasta de 1 milhão. Beleza, então muita gente se motiva pelo salário, pelo status, pela posição social, não é? Então ele está Sim. doente, né? Ele só pensa, né, no material, tá? Agora, vamos colocar um outro quadro. Você está em Braslândia, tá? E colocaram em você um chip.
E esse mesmo chip está conectado a 3 cães pitbull. Você já viu aqueles pitbull bravo? Já. Esse chip está dizendo assim, ó, pega no pitbull, tá? Tem um Uhum. estímulo que vai lá no cérebro do pitbull e diz assim, é para pegar o Alessandro, rasga, Deus me livre. entendeu? Entendeu essa coisa, Alessandro? Você vai chegar mais rápido na torre de televisão para pegar a pasta de 1 milhão, ou você vai acelerar um pouquinho mais por causa do pitbull? Eu acho que o Pitbull vai ser um estímulo a mais, né, professor? Vou unir o útil ao agradável. Então, agora você imagina, né, o que o Anthony Robbins trabalha de forma fabulosa, é uma leitura obrigatória para o concurseiro, desperte o gigante interior, tá? O legal Sim. é quando você fala assim, ó, o gigante acordou, né? Ou seja, quando você se considera um gigante desperto, ok? E não que Olga. ainda está para despertar. Você tem que declarar, eu sou um gigante, né, que despertou. Então, Sim. agora eu vou atrás dos meus sonhos, tá? Então, se eu juntar os dois, eu imaginar, chegando na torre, eu tenho uma pasta de 1 milhão. Mas se eu não chegar na torre, o pitbull me pega. Nossa Entendeu? senhora. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho Ficar o bicho come. come. Pronto, aí você passa em primeiro lugar. Então, esse é o segredo de passar em primeiro lugar. É trabalhar com a sua inteligência emocional e trabalhar com rotina de treinamento, tá? Então, eu tenho que ter rotina e eu tenho que ter sonho, eu tenho que enxergar. O nosso cérebro é capaz de trabalhar a nosso favor. Eu preciso criar, eu preciso atrair o resultado que eu quero, tá? Então, essa aula aqui é direcionada para concurseiros, Alessandro. Sim, concurseiro, pessoal, principalmente professor. Professor, você que está aí preocupado, né, com o conteúdo, preocupado com o aluno, preocupado com as ferramentas que você vai usar. Nossa, lá no meu canal do YouTube, o que mais tem? Mapa mental, né? Se nós pudéssemos aqui, depois, num outro momento, falar só sobre mapa mental, como Sim, construir uma aula usando o mapa mental, né? Ou seja, um professor que ensina usando o mapa mental aumenta a retenção do aluno entre 100% a 500%. Então, hoje nós temos uma defasagem, tá? Uma uhum, defasagem. Nós temos lá, né, Pestalozzi falando sobre, né, aplicar técnicas, né, que ajude a conectar corpo, cabeça e membro. Isso foi em 1700, entendi. tá? E é mais atual, não é, do que comer pipoca na pracinha, ok? Nossa, Ou então, saquinho de pipoca para assistir filme no cinema. Então, é atualíssimo. Só que a maneira como eu vou desenvolver cabeça, corpo e membro é diferente. Tem outra tecnologia. Ou seja, será que o professor, a escola hoje, tem tecnologia suficiente para poder mexer com a motivação dos alunos, para chacoalhar os alunos? eu Porque acho tem que não. aluno que, quando o professor já vem de lá, ele já pensa assim: chegou. Professor, Eu já suas... sei o que, que ele vai falar, eu já sei como que ele vai falar, eu já sei como é que ele vai começar e como é que ele vai terminar. Uhum. Pois não, Alisson. Professor, ó, diante do que o senhor falou, uma vez que eu consigo fazer todo essa ativação, né, de recurso, né, vamos dizer assim, eu consegui mentalizar que eu estou ali diante de um livro por conta da... Porque eu tenho que Mentalizar e fugir. sentir, né? Isso, Os eu dois. tenho que mentalizar e sentir, né? Porque todo comportamento ele gera uma crença, né? E toda crença ela é autorrealizável. Essa é a questão do. Eu tô acompanhando, eu acompanho o Paulo Vieira É, também, hein, professor. network, hein, professor? Isso aí. Ah, então, assim,
eu estou ali diante da minha leitura, eu já entendi quais são as coisas que eu vou perder se eu não tiver a continuidade daquela leitura e quais são as coisas que eu vou ganhar se eu continuar com aquela leitura. Ótimo. Agora eu já estou diante daquela minha leitura. Como que eu consigo aproveitar mais essa minha leitura? Quais são as dicas que o senhor dá? Ó, você vai fazer assim assado, você faz assim assim, você desperta melhor assim. O que que eu consigo fazer para efetivar a minha leitura assim? Efetivar não, O para aumentar fato, a velocidade, vamos dizer você, assim. Uhum. assim, para o desenvolvimento, você precisa ter tecnologia, você Uhum. precisa ter, ou seja, metodologia, né, que está associada à tecnologia, você precisa ter psicologia, ou seja, o que nós falamos agora, que é o motivacional, e eu preciso ter fisiologia, Sim. que também é muito sério, tá? O processo Sim. fisiológico. Então, antes de entrar em metodologia, é importante entender ainda, né, que esse emocional, às vezes, está mascarado. Sim. Então, você fez uma lista de dor e você fez uma lista de prazer, só que no fundo, você não acredita que aquelas coisas boas vão acontecer se você passar, ou que aquelas coisas ruins realmente vão acontecer. Então, essa lista ela tem que ser muito sincera, tá? Sim. Se não houver sinceridade, se você apenas alucina, se você fez uma lista, um mosaico enorme de dor e prazer, e você simplesmente alucinou, se aquilo não está assim realmente dentro do seu padrão de convicção, o Tony Robbins chama isso de hierarquia de valores no livro Poder Sem Limites. Eu tô lendo ele. Se não é ecológico, se não tem congruência, se não está na sua hierarquia de valores, você simplesmente não vai realizar. Simples assim, tá? Você só fantasiou, você alucinou, você escreveu um monte de coisa que não faz sentido nenhum, ok? Então, isso aí é para a gente concluir essa parte do emocional. Só sobre o Hein, professor? emocional, daria para